Olá, essa é uma gravação do trabalho Células Somáticas no Leite como fator de impacto na reprodução de vacas primíparas e multíparas. Eu sou a Alana de Carvalho Domingues, o coautor desse trabalho é o Flávio Augusto Bachmann dos Santos. A instituição que financiou essa pesquisa foi a Fundação Araucária. Nós somos do curso de Zootecnia, eu sou do quarto ano, quarta série do curso de Zootecnia da UEPG. A nossa orientadora é a professora doutora Adriana de Souza Martins, do Departamento de Zootecnia da UEPG. Bem, a atividade leiteira, ela é de extrema importância econômica e social no Brasil, onde ela contribui com a geração de empregos e também coloca o Brasil como um dos maiores produtores mundiais de leite. Então, com relação à produção, alguns fatores podem estar interferindo nessa produção de leite. Um deles é a mastite. Então, a mastite, ela é uma inflamação da glândula mamária e ela é identificada pela CCS, que é a contagem de células somáticas. Dentro dessa contagem, podem ser presentes células de defesa que participam do sistema imunológico, como os leucócitos, e também células de descamação do epitélio intramamário. A mastite, ela também compromete a qualidade do leite, porque ela vai ali alterar essas células do epitélio intramamário, as quais também alteram a composição do leite, então isso vai alterar a qualidade. Um outro fator que pode estar interferindo na produção é a reprodução. Então, a reprodução interfere no número de vacas de reposição dentro do rebanho, consequentemente no volume de leite produzido e também no progresso genético, que pode ser mais rápido ou mais lento dependendo dos índices reprodutivos. Então, para que nós consigamos estudar melhor o rebanho, a gente precisa dividir esse rebanho entre categorias de vacas primíparas e multíparas. Alguns fatores aí podem estar separando essas categorias, como o tamanho corporal, as diferentes necessidades fisiológicas e para que se possa explorar então o melhor potencial de cada fase. Então, as vacas primíparas, elas ainda estão em desenvolvimento do corpo, assim como da glândula mamária. Então, elas produzirão menos leite, porém, elas têm uma maior resposta imunológica e a presença de patógenos. Já as vacas multíparas, elas têm um maior tamanho corporal, consequentemente, uma maior produção leiteira, devido ao maior desenvolvimento da glândula mamária, porém, com o avanço da ordem de lactação, essas vacas multíparas, elas possuem uma menor resposta imunológica à presença de patógenos. É importante, então, que o produtor saiba fazer essa diferenciação de categoria dentro do próprio rebanho para que ele consiga explorar o potencial de cada fase. Também temos que as vacas primíparas, elas têm uma posição inferior socialmente no rebanho. Então, elas acabam competindo por comida no coxo e isso também atrapalha a produção. A CCS, então, ela é um fator de impacto dentro da reprodução e da produção, onde nós encontramos na literatura que a partir acima de 200 mil células somáticas pode ser um indicativo de mastite dentro do rebanho. As vacas de alta produção e de maior ordem de parto, elas têm uma CCS naturalmente aumentada. Essas células, elas correspondem, então, à descamação do epitélio intramamário devido à alta produção leiteira, assim como os leucócitos devido à maior exposição a patógenos. Então, nesse projeto, nós avaliamos aí rebanhos leiteiros da raça holandesa, da região dos Campos Gerais, conhecendo o nível tecnológico do rebanho, avaliamos mais de 24 mil animais de 75 produtores e verificamos aí se os níveis de CCS eles interferiram ou não na reprodução. A mastite, ela antes da prenhez, ela acaba atrasando aí a inseminação artificial. E isso eleva os custos do produtor com a parte reprodutiva, porque ele precisa aumentar o número de doses de sêmen para que ele se obtenha ali uma prenhez positiva. Então, ele acaba aumentando o número de serviços por concepção. A mastite, ela interfere, então, na qualidade do leite, como já comentado, pois ela vai alterar ali, vai diminuir o tempo de vida de leite e seus derivados, tempo de prateleira, e a avaliação do efeito da CCS sobre a reprodução, ela deve ser feita considerando o nível tecnológico em que o rebanho está inserido e vai interferir sim na economia, fazendo com que o produtor ele consiga fazer ali os descartes corretos com animais improdutivos.
E a análise de primíparas e multíparas, ela deve ser feita separadamente, a fim de que se obtenham os melhores índices de taxa de prenhez. Então, nós trouxemos aqui a tabela com os resultados do nosso trabalho. Esses resultados foram feitos com relação ao controle leiteiro mais próximo da inseminação artificial que resultou em prenhez positiva, nos anos de 2017 e 2018. A tabela é separada nas categorias de primíparas e de multíparas, e a partir ali da segunda coluna, nós temos os índices de serviços por concepção, o período de serviço em dias, a produção de leite em quilos vaca-dia e a CCS. Então, nós encontramos aqui um valor de 239 mil células somáticas para vacas multíparas, que é maior do que o número de células somáticas das vacas primíparas. Porém, mesmo esse valor estando um pouco acima ali do limite encontrado na literatura, nós temos que ele não interferiu no número de serviços por concepção. Para que esse valor fosse alterado, nós teríamos que ter um valor de 1,8 até 3,4 serviços por concepção, segundo o que é encontrado na literatura. Então, isso aí indica que esses rebanhos da referida região têm um manejo sanitário e nutricionais bem feitos. O que pode ter aumentado, então, essa CCS é justamente aqui quando a gente olha na produção de leite. Então, as vacas multíparas, elas têm uma produção leiteira maior do que as vacas primíparas, e essa CCS contém tanto células de descamação do epitélio, justamente correspondentes à maior produção leiteira. E também, com relação à ordem de parto, elas realmente são mais expostas a patógenos. Então, a utilização da CCS como referência para a gente diagnosticar problemas reprodutivos no rebanho, ela deve ser feita considerando o nível tecnológico do rebanho. Quanto maior for o nível tecnológico desse rebanho, menor serão os problemas reprodutivos desses animais. E através desse estudo, poderá ser criado, então, um software onde deve ser informado ali as células de descamação do epitélio e as células que participam da defesa, os leucócitos, e esse software vai contabilizar, então, a CCS do rebanho e de cada animal. Isso vai auxiliar o produtor a fazer os descartes corretos com animais improdutivos, que seriam os descartes voluntários, né? O produtor vai lá e consegue identificar no rebanho quem são os animais problemáticos, e aí também vai reduzir os custos aí com esses animais. Como considerações finais, nós trazemos que os níveis de CCS encontrados no trabalho, eles não interferiram nos parâmetros reprodutivos e que nem sempre assim, um pequeno aumento ali de células somáticas do que é o encontrado na literatura, ele indica problemas reprodutivos. Mas nós devemos sempre considerar o nível tecnológico do rebanho para fazer essas afirmações. Então, nós agradecemos à Fundação Araucária pelo apoio financeiro para que nós pudéssemos realizar essa pesquisa e deixamos o contato institucional da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Muito obrigada pela atenção.